Você não tem que viver sobrecarregado e estressado. Você pode realmente assumir o desafio de fazer o que for preciso para ter paz. E uma das maneiras de realmente começar é reconhecendo que Jesus já deu a você a paz. Você tem paz em você, só precisa começar a exercê-la e acessá-la. Em João 14:27, ele disse: a paz eu deixo a vocês, a minha perfeita paz eu dou a vocês. O estresse é a doença do século. E atualmente é um negócio de bilhões de dólares. O gerenciamento do estresse, a cura para o estresse, só vem através de pagar um psicólogo ou diferentes medicamentos ou livros ou aulas de gerenciamento de estresse ou seminários ou alguma coisa assim. Bem, você viu como você reagiu? E quando eu disse à equipe de louvor que eu ia ensinar sobre isso, todos eles disseram: realmente vamos ouvir neste fim de semana. E assim? Então eu acho que certamente todos nós entendemos que não é a vontade de Deus que nós vivamos sob pressão e estresse o tempo inteiro. Quantos de nós compreendem que não é a vontade de Deus, ok? E assim, é uma doença da nossa cultura, mas apenas porque nós vivemos em uma cultura, isso não significa que nós temos que adotar esta cultura. Agora, ouça o que eu digo. Caso contrário, nós simplesmente acabamos dando desculpas para tudo isso. É como, bem, isso é apenas a maneira como o mundo é. Mas essa não tem que ser a maneira como o seu mundo é. Amém? Na verdade, vou dizer de novo, sabe? Só porque essa é a maneira como o mundo é hoje, não significa que tem que ser a forma como o seu mundo é, ou como o meu mundo é. Eu posso te dizer, se algo vai mudar na sua vida ou na minha vida, então nós vamos ter de assumir responsabilidades para mudar. Deixe-me compartilhar minha jornada de estresse com você, para que você saiba que eu sei do que eu estou falando. Primeiro de tudo, eu fui abusada sexualmente pelo meu pai por muitos anos. Casei com o primeiro cara que apareceu porque eu pensei que ninguém jamais iria me querer. Ele era um vigarista e um bandido, ele era mesquinho e acabou indo para a cadeia por roubar. E isso foi um pesadelo de 5 anos em cima de um pesadelo de mais 18 anos. E então, agora que eu estou com os meus 23 anos e eu estou confusa, sabe, apenas... É incrível como tem tantas pessoas com bom aspecto do lado de fora e estão bagunçadas. Amém? E eu acho que eles criaram o termo disfunção para mim, sabe? Veja, é por isso que eu sou tão radical sobre a palavra de Deus, porque isso foi o que mudou a minha vida. E não apenas lê-la, mas recebê-la, amá-la, obedecê-la. E tem sido uma jornada de 40 anos, mas deixe-me te dizer algo. A palavra de Deus irá trabalhar em sua vida se você fizer o que ela lhe diz para fazer. E não me venha com esse, eu não consigo. Porque tudo o que Deus nos diz para fazer, Ele nos dará a capacidade de fazer se estivermos dispostos. Assim eu me preocupava, eu estava cheia de medo, estava com raiva, insegura. Tentei encontrar o valor e eu não me sentia bem comigo mesma, então tentei encontrar valor no meu trabalho, na minha realização, então eu apenas trabalhava até quase morrer. Alguém já passou por isso? Amém? Eu tinha problemas físicos por todo aquele estresse, e eu criei problemas nos meus relacionamentos pessoais porque eu estava com sobrecarga o tempo inteiro. Você sabe se você está estressado todo o tempo e não é fácil de conviver? Ponto final, fim de conversa. Eu era uma cristã, eu até mesmo tinha um ministério em tempo integral na igreja e ainda assim tinha todos esses problemas. Ser salvo não garante que você não vai ter alguns problemas na vida. Nós não só temos de ser, nosso espírito precisa ser resgatado, isso é o que acontece no novo nascimento, mas a nossa alma precisa ser salva. Isso é sua mente, sua vontade, suas emoções, é como você pensa e é como você reage às coisas, às decisões que todos nós tomamos. E é por isso que eu amo Tiago 1:21, que diz: receba a palavra de Deus com humildade, pois ela contém o poder de salvar suas almas. Eu quero dizer, enquanto eu estou compartilhando a palavra com você, sua mente está sendo renovada. Isso significa que sua mente está mudando enquanto você está sentado aqui hoje. Você vai mudar a maneira como você pensa sobre algumas coisas
E se você mudar a maneira de pensar sobre algumas coisas, isso vai mudar a sua maneira de falar. E quando você mudar a maneira de pensar e sua forma de falar, isso começa a mudar a sua atitude e em seguida começa a mudar seu comportamento e então, de repente, nada aqui fora pode controlá-lo mais. Depois de muitos anos de tormento, eu finalmente decidi que eu ia ter paz, não importava o quê. Eu quero parar aqui por um momento e dizer que Dave foi um grande exemplo para mim. E agora, se você é uma dessas raras pessoas tranquilas que está pensando que você não precisa desta palavra porque você não tem um problema com estresse, você precisa disso porque mesmo se você não tem um problema com estresse, você lida com pessoas que têm. E provavelmente você não as entende, você apenas pensa, o que há com você? Qual é o problema? Por que você está chateado com isso? Por que você está preocupado com isso? Bem, eles apenas estão. Mas veja, Dave foi um grande exemplo para mim. Sabe, de que eu poderia ter paz porque eu vim de uma formação onde eu não sabia o que era isso. Quando vocês cresceram em uma casa de violenta, raivosa e ultrajante atmosfera e realmente você não sabe o que é ter uma paz. Eu não sabia o que era isso. Quando eu comecei a ter paz, eu estava entediada. Agora, o quão estúpido isto era, quer dizer, eu estava entediada. Era tipo, bom. Honestamente, se eu não estivesse chateada, não tivesse nada com que me preocupar, não estivesse zangada sobre qualquer coisa, eu não sabia o que fazer comigo mesma. Eu não estou brincando, lembro-me de sentar em uma cadeira e pensar, isto é chato demais. E eu decidi que, se Dave podia ter paz, eu também poderia. Se qualquer um podia ter, eu também poderia. E assim que eu tomei uma decisão, e se eu não fizer nada esta noite, exceto levá-lo ao ponto de tomar uma decisão, eu quero que você tome a decisão de que custe o que custar. Vamos lá, custe o que custar. Eu quero que isso caia dentro de você como uma rocha. Custe o que custar, eu vou ter a minha paz. Jesus era cercado por situações estressantes, rejeitado pela família e amigos. Alguns de vocês passam por isto agora, e você está deixando isso estressá-lo. Acusado de ser mau, acusado de fazer algo, ter algum tipo de motivo perverso que não é verdade a seu respeito. Acusações falsas podem nos estressar, rapaz. Nós queremos convencer a todos de que estamos certos. Alguém já reparou que Jesus nunca tentou fazer isso? Seus discípulos precisavam de muita correção. Ele os treinou para o trabalho de levar o evangelho ao mundo e tinha um tempo muito curto para fazê-lo. Às vezes, todas as pessoas ao nosso redor que não fazem o que deveriam estar fazendo podem realmente nos estressar. Eu tenho que dizer sempre o que fazer, o tempo todo, constantemente. Então, quando eu lhe digo, você não pode fazê-lo. Enormes multidões o seguiam por toda parte e todos queriam milagres, curas e ajuda de algum tipo. Sabe, eu até mesmo disse, todo mundo que chega perto de mim quer alguma coisa. Alguns de vocês, mães, se sentem assim. O marido quer alguma coisa, as crianças querem alguma coisa. Seus pais te chamam, eles querem alguma coisa também. A sua sogra quer alguma coisa e todo mundo quer um pedaço de mim. Eu não tenho nenhum pedaço sobrando. Quantos de vocês já se sentiram desse jeito? Mas veja, Jesus, embora ele estivesse lá para as pessoas, ele tinha limites. Um dos seus discípulos o traiu por apenas 30 moedas de prata. Pedro negou até mesmo conhecê-lo em um momento crucial em sua vida, e Pedro era um dos seus mais próximos amigos. Ele estava mentalmente, emocionalmente lidando continuamente com saber, estando ele ciente do sofrimento que ele ia ter de suportar na cruz. Uau! E ainda no meio de tudo isso, ele nos dá João 14:27. A paz eu deixo a vocês. Minha própria paz eu dou e transmito a vocês. Não a dou como o mundo a dá a vocês. Não deixe que os seus corações sejam perturbados e nem tampouco se atemorizem. Parem de permitir a si mesmos serem agitados e perturbados e não permitam a si mesmos terem medo e intimidação e covardia e instabilidade. Agora, isso meio que prova o ponto que eu estava tentando frisar para começar.
Deus sempre nos quer indo em oração, Ele está sempre pronto para nos ajudar, está sempre pronto para fazer o que nós não podemos fazer. Ele é um Deus de milagres. Mas então nós vemos aqui que, honestamente, basicamente, se eu acreditar nisso, eu nunca realmente precisaria orar por paz, porque eu já tenho a paz. Apenas não estou usando. Não foi o que Ele disse? A minha paz eu deixo a vocês. Se somos nascidos de novo, nós temos o príncipe da paz vivendo aqui dentro de nós. Então, bem lá no fundo, se você pensar sobre um lugar cheio de água e uma tempestade se aproxima dessa água, você vai ver ondulações e uma perturbação na superfície, mas lá no fundo é tão tranquilo como pode ser. É por isso que a paz é descrita como um coração tranquilo. Muitas coisas podem estar acontecendo à nossa volta, mas se nós ficarmos em comunicação com Deus e continuarmos a confiar e apoiar nele, nós ainda podemos ter sua paz. Isso não significa que temos que amar as circunstâncias, nem significa que não faz mal, mas isso significa que nós podemos ter esse tipo especial de paz. A paz que o mundo oferece é uma paz que apenas funciona quando as circunstâncias são adequadas. Mas então Jesus veio e nos deu algo que é muito superior a isso. Ele está nos dando uma paz que realmente, a melhor maneira que eu tenho de dizer isso, é uma paz que não faz qualquer sentido. É realmente uma paz sem razão. Em outras palavras, eu não sei como eu posso ter paz. Você quase se sente envergonhado de dizer a alguém que você tem paz? Porque eles vão pensar que você está apenas sendo irresponsável ou algo assim. Mas você honestamente pode ter a paz nas mais difíceis circunstâncias se você realmente tiver um profundo relacionamento com Deus. Em Lucas capítulo 5, Jesus disse: vamos para as águas mais profundas e preparem-se para a pesca. Por isso nós temos que aprender a viver fora de nossos corações, viver fora do nosso espírito e não apenas continuar reagindo de acordo com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Bem, eu não sei como fazer isso. Continue pregando, irmã. Ok, bem, qual é o valor que você coloca na paz? Você não vai aproveitar muito dela se você realmente não decidir que a paz é provavelmente uma das melhores e mais valiosas coisas que você tem. O amor está lá em cima, no topo. A graça de Deus é incrível. Mas eu te digo, esta paz, cara, que é tão importante. Deixa-me fazer uma pergunta. Qual é o sentido de até mesmo levantar-se da cama se você vai sair da cama e ficar chateado durante todo o dia? E é por isso que algumas pessoas que ficam deprimidas simplesmente não se preocupam em sair da cama, porque não querem enfrentar mais um dia. Mas essa não é a resposta. Quer dizer, a resposta não é se esconder da vida, não é evitar os problemas que nós temos. É aprender a lidar com as coisas do modo como Jesus lidou com elas.